e ele nunca mais fumou desde então. Com o coração do pai bem firme em suas mãos, ela obteve no mesmo instante o que desejava. Ele encontrou muitas alternativas para o cigarro que proporcionavam as mesmas sensações agradáveis. Então, se você der apenas os 3 primeiros passos, pode ser o suficiente para você criar uma tremenda mudança. A partir do momento em que decidiu o que quer, obteve uma alavanca e interrompeu o padrão. A vida com frequência, gente, proporciona novos meios de olhar as coisas. E se a alavanca for bastante forte, você será compelido a encontrar um novo padrão e condicioná-lo. E pode muito bem contar com o mundo para lhe dar o resto. Agora você tem, aí os passos da mudança. O fundamento é você usar eles, mas não o fará menos que saiba para o que está usando. Você precisa saber o que realmente te deseja. Você deve descobrir. Agora nós estamos entrando no capítulo 7, né? Ali tem o Márcio, tem a Renatinha. Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui. E que bom que está fazendo sentido essa live para vocês, tá? Então, como conseguir o que você realmente quer? E aí vai uma frase. São puras todas as emoções que aglutinam e elevam você. É impura a emoção que toma apenas uma parte do seu ser e assim o distorce. Então, dê-me o primeiro ataque. Elvis Presley sempre pedia a primeira dose assim, cumprindo o bizarro ritual diário, destinado a providenciar para que dormisse depois de uma noite de estonteante desempenho. O assistente de Elvis, ele abria o primeiro envelope e lhe dava o de sempre. Um sortimento multicoloridos de barbitúricos. Tinha amital, carbital, nembutal ou seconal, qualades, valium e placídio, seguindo-se 3 doses de demerol injetadas logo abaixo das cápsulas. Antes que Elvis dormisse, o pessoal da cozinha se mantinha de plantão 24 horas por dia. Punha-se a trabalhar. Apostava-se quanta comida ele conseguia consumir antes de pegar no sono. Tipicamente ele comia, gente, 3 cheeseburger e 6 ou 7 banana splits antes de apagar, ou seja, antes de dormir. Muitas vezes seus assistentes tinham de remover alimentos da sua traqueia para que ele não sufocasse até a morte. Elvis dormia durante cerca de 4 horas antes de voltar a se agitar. Olha que loucura, gente. Tão tonto que tinha de ser carregado para o banheiro, e ele fazia o segundo pedido como um débil puxão na camisa do assistente. Elvis era incapaz de tomar as drogas sozinho, e por isso o assistente enfiava as pílulas em sua boca e despejava a água para que descessem pela garganta. Elvis quase nunca conseguia pedir o terceiro ataque. Em vez disso, como uma questão de rotina, um assistente ministrava a dose e deixava-o dormir até o meio da tarde. Quando o inchado astro do rock impulsionava o corpo com dedecres e chumaços de algodão com cocaína metido na narina antes de aparecer outra vez no palco. Então, no dia de sua morte, Elvis permaneceu lúcido e saltou todos os ataques para tomar uma dose fatal. Porque um homem assim, adorado pelos fãs no mundo inteiro... Nossa, gente, que merda, né? E parecendo ter tudo, abusava tanto do seu corpo e ao final acabou com a própria vida de uma maneira horrível. Segundo David Stanley, meio-irmão de Elvis, era porque ele preferia ficar drogado e entorpecido a se sentir consciente e angustiado. Infelizmente, não é difícil lembrar outras pessoas famosas, pessoas no topo de suas profissões, nas artes ou nos negócios, que também provocaram a própria morte de uma forma direta ou indireta. Então, basta você pensar em escritor como os escritores Ernest Hemingway, Sylvia Plath, atores como William Holt, Fred Prinze, cantoras como Mama Cass Elliot, Janis Joplin. O que essas pessoas têm em comum? Primeiro, elas não estão mais conosco e todos sentiram muito a sua perda. Segunda, todas foram iludidas por uma promessa de que algum dia, alguém, de alguma forma, alguma coisa, então eu serei feliz. Bom dia, Patrícia, minha linda.
Mas quando alcançaram o sucesso, quando chegaram ao auge e puderam ver de perto o sonho americano, elas descobriram que a felicidade ainda se esquivava. E assim continuaram a persegui-la, mantendo a angústia da existência, a distância com a bebida, o fumo, comida em excesso, até que encontraram o fim, porque tanto ansiavam. Elas nunca descobriram a verdade, a verdadeira fonte da felicidade. Bom dia, Elder. Obrigada pelos rostinhos de coração, meu amor. O que ficou demonstrado por essas pessoas é algo bastante familiar para muita gente. Primeiro, elas não sabiam o que realmente queriam da vida e por isso se distraíram com uma variedade de ânimos artificiais alterantes. Segundo, desenvolveram não apenas trilhas neurológicas, mas vias expressas para a dor. E seus hábitos as levavam a percorrer esses caminhos numa base regular. Então, apesar delas alcançarem o nível de sucesso com que outrora haviam apenas sonhado, e apesar de cercadas de amor, de admiração de milhões de fãs, elas tinham muito mais referências para a dor. Gente, é uma doideira quando você começa a estudar sobre isso. Você fica... Uau, desculpa, stop pro livro, deixa eu só respirar. Elas tornaram-se eficientes em gerá-las depressa e com facilidade, porque haviam criado linhas troncos para alcançá-la. Elas não sabiam como fazer para se sentirem bem. Elas tinham de recorrer a alguma força exterior para ajudá-las a lidar com o presente. Nunca aprenderam as engrenagens de como orientar conscientemente o foco de suas mentes. Permitiram que a dor e o prazer do ambiente as controlasse em vez de assumirem o controle. Agora compare essas histórias com uma carta que eu recebi de uma mulher que utilizou meu trabalho para mudar de um jeito total e absoluto a qualidade de sua vida. Obrigada, Ju. Obrigada, vídeos de status. Janilza. Prezado Tony, fui bastante maltratada durante toda a minha vida, desde a infância até a morte do meu segundo marido. Em decorrência dos abusos e traumas profundos, eu desenvolvi uma doença mental conhecida como distúrbio de múltipla personalidade, com 49 personalidades diferentes. Nenhuma delas tinha conhecimento das outras ou o que acontecera em cada uma de suas vidas. O único alívio que eu tinha em 49 anos de existência, como uma múltipla, assumia a forma de um comportamento autodestrutivo. Eu sei que parece estranho, mas a automutilação ela me proporcionava algum alívio. Depois de uma das minhas muitas tentativas de suicídio, eu fui internada no hospital, entregue aos cuidados de um médico. A fim de integrar as personalidades, eu precisava voltar ao trauma original que criara cada personalidade. Esse trauma ele devia ser lembrado, revivido e sentido. Então, cada um dos meus halteres cuidava de uma função específica, uma capacidade seletiva de recordação. Em geral, tinha um único tom emocional. Eu trabalhei com um especialista no campo da MPD e ele me ajudou a integrar todas as 49 personalidades em uma só. O que me sustentou ao longo de todos os diferentes processos que usamos foi o sentimento de que muitas das minhas personalidades eram bastante infelizes e que minha vida se tornara tão caótica, um alter não sabia o que o outro fazia, e nós descobríamos em todos os tipos de lugares e situações, a tal ponto que eu não tinha a menor lembrança depois que ocorria a troca. Pensamos que seríamos felizes ao nos tornarmos uma só, o supremo objetivo. Essa foi a minha concepção totalmente errada. E que tremendo choque! Eu vivi um ano de inferno. Descobri-me extremamente infeliz, lamentando por cada uma das minhas personalidades. Eu sentia saudade de cada uma das minhas pessoas. E às vezes as queria de volta, do jeito como eram antes. O que era muito difícil, sabia? E eu cometi mais 3 tentativas de suicídio naquele ano, até ser outra vez internada num hospital. Durante o último ano, eu assisti, por acaso, seu programa na TV
e eu encomendei a sua série de fitas para 30 dias. Poder pessoal, escutei-as muitas vezes, absorvendo qualquer coisa que pudesse usar. A minha abertura, Tony, surgiu quando comecei a escutar suas Power Talk mensais. Eu aprendi com você coisas como um ser único que nunca aprenderá com uma múltipla. Eu aprendi pela primeira vez, Tony, em 50 anos, que a felicidade ela vem de dentro. Como um ser único, eu tenho agora as lembranças dos horrores que cada uma das 49 personalidades sofreu. Quando essas lembranças afloram, eu sou capaz de contemplá-las. E se por acaso elas se tornam insuportáveis, eu passo agora a mudar o foco, como aprendi com você. Não é de uma forma dissociativa, como fazia antes. Eu não preciso mais entrar num transe de amnésia e assumir outra personalidade. Eu estou aprendendo mais e mais, Tony, sobre mim mesmo. E também aprendendo a viver como um ser único. Eu sei que eu tenho um longo caminho a percorrer e muita exploração a realizar. Eu comecei a definir meus objetivos e a planejar como alcançá-los. Por enquanto, já estou emagrecendo e eu pretendo atingir meu peso ideal no Natal. Um belo presente para mim, não é mesmo, Tony? Também eu sei que gostaria de ter um relacionamento com um homem saudável, sem abusos. Antes de ser internado no hospital, eu trabalhava na IBM e tive 4 pequenas empresas. Hoje estou dirigindo uma nova empresa, muito satisfeito. Com o aumento nas vendas que consegui promover depois que recebi alta do hospital. Passei a conhecer melhor os meus filhos e netos, mas ainda mais importante, eu passei a conhecer a mim mesma. Atenciosamente, Elizabeth Pietrezak. O que você quer? Pergunte a si mesmo o que realmente deseja na vida. Você quer um casamento amoroso, a respeito de seus filhos? Você quer muito dinheiro, carros velozes, um empreendimento próspero? Visitar lugares exóticos, ver pessoalmente momentos históricos? Quer ser idolatrada por milhões de pessoas como uma artista de rock ou se tornar uma celebridade com a sua estrela em Hollywood? Ou ser uma extreme de sucesso aqui nessas plataformas? Você quer deixar sua marca para a posterioridade como o inventor de uma máquina de viajar no tempo? Você quer trabalhar como Madre Teresa para salvar o mundo ou assumir um papel ativo na criação de um impacto ecológico? Qualquer que seja a coisa que você queira ou anseie, você deve perguntar a si mesmo: por que eu quero isso? Não deseje belos carros, por exemplo, porque no fundo você anseia pelos sentimentos de realização e prestígio que acha que acarretariam. Por que deseja uma vida familiar maravilhosa? E por que acha que lhe proporcionará sentimentos de amor, intimidade e afeição? Quer salvar o mundo por causa dos sentimentos de contribuição e fazer uma diferença que acredita que isso lhe trará? Em suma, não é verdade. Que no fundo você quer apenas mudar a maneira como se sente? Tudo se resume ao fato de que você quer essas coisas aos resultados porque as encara como um meio de alcançar determinados sentimentos, emoções ou estados que deseja. Quando beija alguém, o que o faz se sentir bem naquele momento? É o tecido úmido em contato com o tecido humano que desencadeia o sentimento? Claro que não. Se fosse verdade, beijar seu cachorro proporcionaria a mesma coisa. Então, todas as nossas emoções nada mais são do que uma agitação de tempestade bioquímicas no nosso cérebro. E podemos acioná-las a qualquer momento. Mas primeiro devemos aprender a assumir o controle consciente delas, em vez de viver em reação. A maioria das reações emocionais, elas são adquiridas do ambiente. Modelamos deliberadamente algumas e tropeçamos em outras. Então, a mera consciência desses fatores é a base para a compreensão do poder do Estado. Sem a menor dúvida, tudo o que fazemos é para evitar a dor ou obter prazer, mas podemos mudar de imediato aquilo que acreditamos que vai levar à dor ou ao prazer.
pela orientação do foco e pela mudança do estado mental, emocional, fisiológico. Bem, como foi dito lá atrás no capítulo, né? Um estado ele pode ser definido como a soma de milhões de processos neurológicos acontecendo dentro de nós. A soma total de nossas experiências em qualquer momento determinado. A maioria dos estados ocorre sem qualquer orientação consciente de nossa parte. Vemos algo e reagimos com o ingresso num estado. Então pode ser um estado fértil e útil, ou pode ser um estado árido e limitador. Mas não há muito que a maioria das pessoas possa fazer para controlar. Então você já se descobriu incapaz de recordar o nome de um amigo? Ou como soletrar uma palavra difícil, como sonho? Como não foi capaz? Sabia que a resposta com certeza, porque é estúpido? Não, porque se encontra no estado de estupidez. A diferença entre uma atuação medíocre ou brilhante não se baseia na sua capacidade, mas sim no estado da sua mente, no seu corpo em qualquer momento determinado. Você pode ser talentosa, talentoso, com a coragem e determinação de Marva Collins, a graciosa e elegância de Fred Astaire, a força e resistência de Nolan Ryan, a compaixão e inteligência de Albert Einstein, mas se submergir continuamente em estados negativos, você nunca, jamais realizará essa promessa de excelência. Mas se você conhecer o segredo do acesso aos seus estados mais férteis, poderá literalmente fazer maravilhas. O estado em que você se encontra em qualquer momento específico determina suas percepções da realidade e, em consequência, suas decisões e seus comportamentos. Em outras palavras, seu comportamento não é o resultado de sua capacidade, mas do estado em que se encontra no momento. Então, para mudar a sua capacidade, mude seu estado. Para aproveitar os incontáveis recursos que existem dentro de você, ingresse no estado de aproveitamento, expectativa ativa, e observe os milagres correrem. Mas como podemos mudar os nossos estados emocionais? Pense em seus estados como a operação de um aparelho de televisão para ter cores firmes com um som incrível. É preciso ligar o aparelho. Ligar sua fisiologia é como dar ao aparelho a eletricidade de que precisa para operar. Então, se você não tem o essencial, tá? Não terá imagem nem som, apenas uma tela vazia. Da mesma forma, se você não se ligar, usar todo o seu corpo, em suma, sua fisiologia, você pode se descobrir incapaz de soletrar sonho. Alguma vez você já acordou para cambalear ao redor, incapaz de pensar com clareza ou funcionar direito, até que se movimentou o suficiente para o sangue fluir melhor? Depois que a estática acaba, você está ligado e as ideias passam a fluir. Então, se você se encontra no estado errado, você não vai obter qualquer recepção, mesmo que tenha as ideias certas. Depois que você está ligado, é claro, precisa sintonizar com o canal certo a fim de alcançar o que realmente deseja. Então, mentalmente, você deve focalizar aquilo que o fortalece. Não importa o que você focalize, qualquer coisa em que sintonizar vai sentir com mais intensidade. Portanto, se não gosta do que está fazendo, talvez seja o momento de mudar o canal. Há sensações ilimitadas, meio ilimitados de encarar praticamente qualquer coisa na vida. Se o que você faz não funciona, mude o canal e sintonize com algo que lhe proporcionará as sensações que sempre desejou. Todas as sensações que você, olha, preste atenção, todas as sensações por que você anseia está disponível durante todo o tempo. Basta você sintonizar o canal certo. Há dois meios primeiros, portanto, de mudar seu estado emocional. Pela mudança de maneira como usa o seu corpo físico ou pela mudança do foco. Então vamos lá, gente linda, né? Dani, você ainda está aí, minha linda. Muito obrigada por todas essas curtidas.
nós terminamos aqui, não tem como terminar o capítulo, inclusive, ó, deixa eu até mostrar para vocês, que eu vejo que tem algumas pessoas novas aqui. Gente, 13, 14, deixa eu ver. Dá mais de 15 páginas para terminar o capítulo. Ou seja, realmente não dá. Inclusive, a gente vai parar aqui, ó. Fisiologia, o poder do movimento. Tá? Que é exatamente o que nós estamos falando. Olha, a parte que ele fala aqui do Elvis, né? Eu já sabia, né? Opa. Eu já conhecia, porque eu assisti aqui o Netflix tem. Já acabou do Netflix? Não sabe, né? Então, porque tem no Netflix um documentário dele. É lógico que não aparece os assistentes dele dando as cápsulas, né? Mas assim, só pelo tamanho que ele tava, né? Que ele ficou bem gordão e ele era lindo. O Elvis, já deu para perceber que realmente ele comia muito. Só que quando você assiste o documentário, Dani, meninas que estão aqui, tá? Todas vocês que estão aqui, você começa a entender. Porque assim, parece que ele tinha problema para dormir. Parece, fala no documentário. Já que no livro, não. No livro não fala sobre isso. Então, como ele trabalhava, né, na noite, ele usava de artifícios da droga, né? Para dormir. E aí, o que acontecia? Acabava ficando dependente. Então ele tinha, você vê, o pessoal da cozinha ficava disponível para ele 24 horas. O pessoal da direção chegava a tirar comida da traqueia dele. Olha que doideira, gente. Ele mal conseguia levantar depois de dormir 4 horas, mas ele tinha que ser levantado, dava um banho nele, acordavam mais ou menos ele, mais remédio e ele voltava a dormir por mais algumas horas. Tipo doidura, né? Assim. E aí o que acontece? Quando perguntaram pro meu irmão dele por que achou que... e outra coisa. Você viu o que fala? O padrão que ele fez. Ele ficou um dia todo, praticamente, sem usar a droga. E aí ele usou uma dose muito alta durante a noite. E foi aonde foi a morte dele. E aqui no livro, esse era o padrão dele, né? E aqui no livro também deu o exemplo de outras pessoas. E nós podemos até colocar as pessoas aqui do Brasil, né? Então, a gente já... como que é o nome daquela cantora que agora me deu um branco, Rubens? Que a gente assistiu o especial dela, que ela morreu também de drogas. Então a gente teve aqui no Brasil várias... No Brasil? A gente assistiu a Elis Regina. A Elis Regina. A Elis Regina é famosíssima. Então... E o que acontece? E assim, pelo documentário dela, se via que parece que ela estava buscando a felicidade também. Que é o que o Tony fala, que na verdade a felicidade não está fora da gente, está dentro. E que o que está fora só complementa. Mas assim, até a gente chegar nesse patamar e entender que a felicidade está fora, isso, eu acredito que tem pessoas que já nascem com isso, né? Já sabem disso, elas nascem dessa forma. Na verdade, quando se toca num assunto desse como elas nem entendem. Elas, tipo assim, como que você é assim? Elas não sabem responder como que elas são assim. Porque elas são assim. É como o natural, né? É isso. E mesmo aí a pessoa pode falar assim, mas normalmente as pessoas que são assim são aquelas que nunca têm falta de nada. Mentira. Eu tenho 2 pessoas que tiveram falta de tudo ao meu redor e que elas são dessa forma. Elas levam a vida numa boa, sabe assim? Elas não se apegam a essas coisas não, gente. Então é fantástico esse mundo de buscar entender a nós mesmos, né? Buscar entender o que passa aqui na nossa mente, no nosso coração, até mesmo para que a gente não tome... Meu computador parou de funcionar e ainda caiu. Para que a gente não tome reação, né? A gente não faça, no caso, nada diferente daquilo que nós esperamos. Eu vou finalizando por aqui, tá bom? Quero desejar para vocês um ótimo dia abençoado. E amanhã eu tô aqui entre 9 e 9h15, eu estou por aqui com vocês, na continuação da leitura do livro. Então, se você gostou, volta aqui amanhã, tá bom? Um beijo, Dani. Muito obrigada, meu amor. Que Deus te abençoe. Beijo, meninas.